Eu vou, assim como no ano passado, o Atlético perde pontos em casa para adversários que não são considerados favoritos ao título. E não são. Chapecoense vai brigar para não cair. O Fortaleza, é achismo só. Eu acho que o Fortaleza não se mantém lá em cima. Foi ano passado que o Vasco liderou quantas rodadas, Gomes? Você lembra? Você lembra? Bem no início. Rodou umas 3 rodadas? Umas 3, 4. Então, não estou dizendo que o Fortaleza será um Vasco, longe disso. O Fortaleza tem bons jogadores, o trabalho do Vojvoda é bom. Só que eu não acho que vai se manter lá em cima. Dá para questionar os motivos que levam o Atlético a perder, ou que levou o Atlético, ou que levaram o Atlético a perder pontos para o Fortaleza, como foi. E também para a Chapecoense ontem. O Cuca, um dia desses, numa entrevista, disse que aquele resultado para o Fortaleza estava engasgado. E o da Chapecoense ontem? Vai ficar também? Porque se todos os times que vierem aqui vierem com o mesmo sistema contra o Atlético vai sofrer contra todos eles? O risco será iminente contra todos eles? Gostaria de ouvi-lo, menino Gomes. O Everton, o Atlético perdeu pontos para o Fortaleza e para a Chapecoense de forma bem distinta, né? O Fortaleza foi um time que atacou o Atlético. O Chapecoense foi um time que... Atacou o Atlético. Não. O Chapecoense... Você acabou de falar aí, ué. Não, Fortaleza veio para atacar o Atlético. O Chapecoense priorizou jogar mais no próprio campo, né? E contra-atacar, né? O Fortaleza, quando possível, ele tinha a bola e queria empurrar o Atlético para trás ali. Mas no segundo tempo, né? Principalmente no segundo tempo. É que no primeiro não conseguiu, mas veio com esse objetivo. Não veio para contra... Apesar do gol da vitória ter saído num contra-ataque do Fortaleza, ele criou algumas chances colocando o Atlético contra o próprio gol, né? Jogam de maneiras muito diferentes Fortaleza e Chapecoense, pelo menos nesse princípio de campeonato, e deve ser a tônica porque são ideias distintas do Vojvoda e do Jair Ventura. E aí sempre pontuando aqui, não que um esteja certo e hoje o outro esteja errado e vice-versa, né? Mas Everton, eu entendo essa questão de perdeu pontos para um time que não vai brigar pelo título da competição, mas em toda a temporada o time que é campeão ele comete algum tipo de deslize numa determinada rodada contra essas equipes. Porque por mais que a gente coloque alguns times com os elencos superiores na competição, o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras, talvez o Grêmio agora com a chegada do Douglas Costa, enfim, contra outros como a Chapecoense, o América, o Cuiabá, o nível, a disparidade que existe no futebol brasileiro, ela não é assim absurda como em grandes ligas europeias. No ano passado, por exemplo, o Flamengo deixou pontos dentro de casa também contra equipes que não brigariam pelo título e nem por isso deixou de ser campeão. Gostaria de ouvir o CJ, embora você não mereça. Eu sempre estou do seu lado, mas hoje você está difícil. Nunca está do meu lado. Eu sempre estou, mas hoje está difícil. É um inimigo que eu descobri com o tempo. Hoje está difícil. Viu, seu Nilei? Hoje está bem difícil, Everton. Everton, é o que eu disse, assim, é impossível você manter uma sequência 100%. Tá rindo por quê? Dormiu Nada, com o Bozo? Nem um pouco, não. Nem descabelando palhaço, eu estou quanto mais dormindo com o Bozo. Eu vou falar uma coisa para você, Everton. É muito difícil manter um nível de concentração, né? É muito normal ter essa oscilação em um campeonato tão longo. Fosse um campeonato mata-mata, uma Copa do Brasil, ali uma Libertadores, o Atlético teria vacilado. Mas a gente não tem que ficar só nessa coisa do foi pênalti, não foi pênalti. Gente, não é possível que não deu um pênalti, mas sabe por quê? Porque na próxima rodada a gente vai estar falando aqui que a banca paga e a banca recebe, a banca paga. Olha, agora deram a favor. Filosofia da bola não erra nunca Não nisso. não vai. Então hoje foi contra, amanhã é a favor e assim vai. O que a gente não pode eliminar, excluir, são as ausências do Atlético, porque isso pesa. São muitas ausências, seja por Covid, seja por contusão, como foi o caso do Mas e as Dodô. ausências do adversário? Mas as do Atlético pesam mais tecnicamente. As do Atlético, as ausências do Atlético... Ficar de acordo com não, as ausências do Atlético são seleção. São seleção. Você discorda do colega? Sim. Daqui a pouco você vai falar. Da Você também discorda? Mais que tá vendo só? Não, tá vendo só? não. Você me abandonou, agora você se vira com os dois. Tá bom, pode deixar. Se vira aí, ué. Deixa que eu me viro. Mas calma aí, deixa eu falar. Desculpa. A hora que eu falo, você não deixa.
O Atlético tem... A gente não pode eliminar essas ausências. Você falar assim, vamos só observar ou o resultado ou o desempenho. Uma série de fatores influenciaram, Everton. Uma série de fatores. O jogador que rende ou que é regular, como está sendo o Johan, como está sendo o Guga, como o próprio Hever, que já fez boas partidas, ontem estiveram abaixo. Não cospe água, não. Ontem estiveram abaixo. Entende? E essas ausências pesaram, ou por Covid, ou por contusão, ou por convocação. Vários são os fatores. Agora vira terra arrasada, porque não consegue vencer o Chapecoense. Agora, se for lá contra o Ceará ou contra o Santos e conseguir resultado, aí esse time é de superação. Aí é o melhor. Esse time aí consegue... Campeão de tudo. Não dá, gente, não dá. Meus amigos nossos não é 8,80 não. Grupo de WhatsApp, hein? Ganha do Inter, campeão de tudo, ninguém segura. Agora já... Empata pra Chapecoense, pô, essa merda vai cair. Os caras são muito 8,80, né, CJ? Isso é um problema, não é? Não dá, não. Agora se vira aí com seus amigos. Vai lá, Gris, dá uma. Não, eu acho que a questão dos desfalques, é claro que pesa para o Atlético e pesa para qualquer time, né? Todo mundo está sofrendo nesse momento, mas para mim me parece muito claro que os desfalques da Chapecoense pesam muito mais do que os desfalques do Atlético. Claro que não. Qualquer reserva do Atlético... Quem pode entregar mais, os desfalques da Chapecoense ou do Atlético? Mas entregar mais. Quem tem mais condição de substituir? Não. A pergunta não é essa. Só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta. Eu digo, quem pode entregar mais? Os desfalques do Atlético ou os desfalques da Chapecoense? Quem pode entregar menos? Não. Os que entram no time Quem da Chapecoense ou os mais? que entram no time do Atlético? Quem sente mais? Quem sente mais, para mim, é quem tem menos. Por exemplo, a seleção da Bolívia sem o Fernandes ou a Argentina... Eu nem sei se tem o Fernandes lá, deve ter. Ou a Argentina quando perde o Messi. O que você acha que faz mais falta? R$1.000 na sua conta ou 10 mil na conta do Meninho? O seu problema é com o CJ, você está empurrando para cima de mim. O que você acha que faz mais falta? R$1.000 na sua conta ou 10 mil na conta do Meninho? Nós estamos discutindo que se vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Os dois, as duas partes vão ser sentidas. Os desfalques nós fazemos vão o ser do super mesmo trunfo jeito. lá na Arena, né? Comparando jogador por jogador. A única mudança do time que a gente comparou na segunda? Não, na sexta. Com o time que jogou ontem foi o Nath Fernandes, que ficou fora de última hora. O Atlético ganhou de 2-0 no Super Trunfo. Sim. Pois é. Mas você está dizendo que agora o Super Trunfo vai ser margem para análise? Não, estou dizendo que não dá para dizer Ou seja, se no as Super ausências Trunfo o pesaram Atlético mais ganhou, pro Atlético. tem que golear dentro de campo? Não. Ou seja, está de dando forma um nenhuma. peso maior a um quadro da rádio que você trabalha. Mas, Gris, forma é que nenhuma. nós estamos falando da ausência. Veja bem, o Natan não é titular e o Echaporã entrega menos que o Natan. O Marrone não é titular e o Caleb entrega menos que o Marrone. Sim. Nós não estamos falando dos titulares para com as reservas. Nós estamos falando dos titulares, a ausência dos reservas, e nós estamos falando dos reservas dos reservas. E aí não vai nenhum pejorativo e nem diminuindo o jogador. Mas nós estamos falando de Echaporã e Caleb, que nem jogaram tanto com o Cuca, que substituem alguns que são a opção. Aí se nós estivéssemos falando assim, não, a opção é o Marrone, a opção é o Natan, mas esses nem lá estavam. Então, cai muito o nível técnico para mim quando a gente vai colocar lá o Echaporã para resolver, o Caleb para resolver. Mas não tem que colocar esse para resolver. Mas aliás, para mim, ontem errou muito o Cuca, né? Esperou tomar o gol para colocar os meninos todos em campo. Falei isso hoje pela manhã. Mas ele não tinha outras alternativas ali. Ele só tinha Mas de titular o Sacha e se o não tem Zarate. alternativa, não mexe. De pseudos titulares. Se não tem alternativa, não mexe. Vai fazer substituição só para falar que fez? Bem, nesse ponto eu estou de acordo com você. É raro, mas estou. O Chapecoense fez 3 mudanças ontem. Não fez assim. Porque se você vai mexer, um jogador que tem menos qualidade acreditando que vai melhorar, aí é o que você acredita tão somente. Porque não dá para acreditar, por exemplo, que você, você saca o Keno, põe um jogador que tem menos qualidade, vai entregar mais? Pode, numa sorte. Numa bafejada de sorte. O que é que você está... Não, é porque o Atlético não fez as 5 substituições ontem, acho que foram 4. Mas mesmo assim... Mariano, Caleb, Echaporã e Sacha. Zarate. Então foram 5. Tá vendo? É isso que eu tô falando, não precisa mexer 5 toda hora. Se não tem, se acha que os meninos não têm condição de melhorar o time, não tem por que colocar. O que você acha disso, Gomide? O Chapecoense é mais prejudicado, sim. Pelo menos na minha avaliação. Não, os jogadores da Chapecoense têm menos para entregar, não? Justamente. Por exemplo, você pega a Chapecoense vem e se fecha, dificulta as ações do Atlético. E o Atlético tem um cara que é o suspiro de criatividade, que é o Nath. Esse cara não está em campo. Ele não entregaria mais contra uma defesa o Atlético tem bem material, armada? mas o Atlético... Vocês podem falar o que quiser, o que não pode falar é que o Jair Ventura não sabe se defender. O Everton, o Atlético saiu vencendo por 1-0.
Já falei aqui em mais de uma oportunidade como é raro as viradas no placar do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético tem material humano, Everton, para fazer 1-0 e controlar plenamente a partida. E praticamente deixar o tempo rolar. Aí a gente vai entrar de novo na questão do debate do resultado e do desempenho, da forma como a partida transcorreu. O Atlético fez 1-0, antes de ter feito 1-0, ele tinha permitido a Chapecoense criar oportunidades de gol, ele fez 1-0, ele não conseguiu controlar o jogo, ele continuou permitindo que a Chapecoense chegasse sempre próxima ao gol do Everson, por mais que ele tenha chegado também em algumas oportunidades para finalizar. Só que as chances criadas, elas não foram tão reais para o Atlético como foram para a Chapecoense. E para mim, mesmo com os desfalques, tinha um time em campo para você ser menos permissivo para com o adversário. O que aconteceu para mim foi isso. Foi muito permissivo diante do que o adversário apresentava. Eu preciso fazer um exercício para entendê-los. Não é fácil, porque vocês são pessoas que têm personalidades difíceis. Eu preciso trabalhar com isso diariamente. Por isso que o doutor Humberto Ianni, meu amigo, meu psiquiatra, fala comigo que você precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. Estou buscando isso, viu, Tite? Porque é difícil. Equilíbrio. Porque quando a gente vem aqui e o Brasil vamos pegar, eu estou lembrando do Brasil porque foi tema de discussão aqui numa oportunidade. Aí o Brasil pega a Venezuela, aí tem dificuldade, aí chegam aqui e dizem, mas a Venezuela tem que entender que do outro lado tem um adversário, que também sabe jogar, que armou um sistema defensivo bem feito. Mas a Venezuela nunca jogou contra o Brasil e teve 70 chances de gol. Aí, ontem o Atlético recebeu a Chapecoense, parece que o Atlético jogou sozinho. Mas ninguém está dizendo que ele tinha que golear a Chapecoense, Eu não entendi. Mas não teve adversário. Mas ninguém está falando que Vocês precisava não estão golear a considerando que do outro Chapecoense. lado tinha um adversário? A Chapecoense, mesmo com os desfalques, o Jair Ventura não pode ter demonstrado uma condição melhor para se defender contra o Atlético? E vocês só ficam falando que é vergonha? Por que vocês falam isso? Ele tanto viu que poderia ou ganhar, ou chegar ao empate, ou buscar o gol, que ele tira o Guedes, que é um jogador de meio campo, no intervalo, um jogador de meio campo, coloca o Bruno Silva, que passou pelo Atlético, que dá um calor lá pelo lado direito defensivo do Atlético, ali pelo lado do Guga. Tá? O Atlético sofreu com a entrada do Bruno Silva. E depois, até um levantamento feito pelo Gris, Perotti. O Perotti é o artilheiro da Chapecoense da temporada, tem 15 gols. O Anselmo Ramon, que é titular, tem 5. Ele entra como alternativa. É um cara que é líder em gols, é um bom arrematador, um bom centroavante, um bom atacante, com 15 gols, e o outro que tem 5 estava lá. O outro que tem 5 estava lá. Aí você tem o Bruno Silva, o Perotti como opções ofensivas, para mudar o jogo. Sim. O Atlético tinha quem? Caleb e Chapolin. Sacha e Zarate. Tá ruim? Zarate voltando de contusão, completamente sem ritmo, e o Sacha é o reserva do reserva. Mas isso não serve para os seus argumentos. O Sacha só no passado. Não, mas aí o Sacha era titular do Atlético no passado. Os dois seriam titulares da Chapecoense. Mas o que nós estamos falando é que estamos analisando a terceira opção do Atlético. Mas a terceira opção do Atlético é melhor do que a primeira da Chapecoense. Mas por que os números provam o contrário? Que números? Os números do Perotti. Os gols, que você levantou. O Perotti fez um tanto de gol no campeonato estadual. Mas é reserva estadual, do time. Né? Só fez gol no campeonato estadual. Não vale. É que nem quando o Alejandro arrebentou no campeonato estadual. Tem que vender, hoje aproveitar é agora. mas campeonato estadual não o Zarate não joga. O Alejandro hoje é reserva do reserva do Bragantino. Tá do meu tamanho. O Zarate não joga numa sequência, e aí por problema físico, não por problema técnico, já há um tempo. Jogando 90 minutos, fazendo 2, 3 partidas, ele entra e tem que resolver. Aí não vai ter paciência. Aí entra naquela questão da paciência. Mas que ninguém a gente tá falando que ele tinha que ter resolvido o jogo, não. Tô falando que as opções que o Atlético tinha eram melhores que as opções da Chapecoense. Só um detalhe, só para tocar num ponto, não é a primeira vez que o Atlético joga contra um adversário nesse formato no campeonato. Foi até muito bem contra o São Paulo, que jogou também assim, mas tem sido difícil para o Atlético enfrentar times que jogam com 2 atacantes por dentro. Que foi o que fez a Chapecoense ontem, com o Fernandinho e o Anselmo Ramon. A todo instante o Anselmo Ramon saía para arrastar um dos zagueiros, ou o Hever ou o Gabriel, quem estava na marcação dele, e o Fernandinho atacava justamente o espaço onde esse zagueiro saía para receber a bola em profundidade.
Fortaleza também fez muito isso com o Robson e o Wellington Paulista, se eu não me engano, que foram titulares naquele jogo. E é algo que o Atlético precisa ter um pouco mais de atenção, né? Quando o adversário jogar com 2 centroavantes ou tentar ter alguém para fazer uma cobertura ali, uma espécie de terceiro zagueiro, ou então diminuir as perseguições com os 2 zagueiros, porque tem gerado muito espaço para o adversário atacar. São 13 horas mais 30. Tá difícil hoje com vocês aqui. Estou sentindo mesmo. O Vitor Martins, nosso colega, Andrezão, vou registrar agora, só registrando a mensagem do Vitor Martins aqui. Domingo vocês vão falar que ele está passando pano também. O Vitor Martins, brilhante jornalista, me disse aqui, mandou aqui, Cruzeiro de 2014. 7 pontos conquistados em 24 possíveis contra os times do segundo ao quinto. 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 29% de aproveitamento. 44 pontos conquistados em 54 possíveis contra os times do 10º ao 20º. 13 vitórias e 5 empates, 81% de aproveitamento. 3 empates depois da 30ª rodada, quando o título já estava bem encaminhado. Importância de você lascar os adversários mais fracos, né? Porco magro que suja água.